Meus queridos irmãos, hoje a palavra de Deus é tremenda para as nossas vidas. Nossa meditação hoje se encontra em Lucas capítulo 10, versículo de número 37, que diz assim a palavra do Senhor. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Amém? Meus queridos irmãos, a nossa meditação hoje é sobre a parábola do bom samaritano. A Bíblia relata em Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25, que um certo doutor da lei chegou diante de Jesus Cristo e perguntou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele homem, disse, o que é que está escrito na lei? Ele disse que devemos amar o nosso próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o meu próximo. E a Bíblia diz, pois é, faça isso e viverás. E a Bíblia diz que aquele homem, olhando para Jesus, disse, mas quem é o meu próximo? Com a sua segunda pergunta. E Jesus contou a parábola do bom samaritano, dizendo que um certo homem, descendo de Jerusalém para Jericó, os salteadores o pegaram, aquele homem, deixando aquele homem como semi-morto, de maneira que passou o sacerdote, passou o levita, e ninguém ajudou aquele homem. Mas um samaritano, movendo-se de íntima compaixão, ajudou aquele homem, aplicando vinho, aplicando azeite, e levando ele para a hospedaria. E Jesus pergunta e diz, quem foi que usou de misericórdia para com esse homem? E o homem disse, com certeza foi o que usou de misericórdia. Jesus olha para ele e diz, pois é, vai e faça o mesmo. Nós vemos na vida desse homem, deste certo doutor da lei, uma motivação errada. Porque ele se levanta com o intento de pôr Jesus à prova. A sua pergunta na realidade não era honesta, não. Ele não estava querendo aprender com Jesus, mas ele estava querendo pôr Jesus à prova, estava querendo embaraçar Jesus com a sua pergunta maliciosa, para que depois ele pudesse se sentir superior a Jesus Cristo. São muitas pessoas assim, e muitas vezes não têm a intenção de aprender, mas de ir lá olhar se a pessoa fala alguma besteira, e de tantas e tantas palavras, a pessoa pega uma palavra fora de contexto e lança uma calúnia, uma difamação. E esse homem queria pegar Jesus. O que é que eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? Na mente desse doutor da lei, a vida eterna era uma conquista pelas obras da lei, e não uma oferta da graça divina, não. Para ele, a salvação era uma questão de méritos humanos, não era uma dávida divina. Afinal de contas, era um certo doutor da lei, um intendente da lei. E a Bíblia diz que Jesus lhe devolve a pergunta, o que é que está escrito aí na lei? Tu não sabe de tudo que está escrito na lei, por que você vem me perguntar? E ele, não, eu devo amar o meu próximo como a si mesmo, amar a Deus. A realidade é que esse homem entendia de tudo da lei, só não sabia como interpretar a lei. Ele não conhecia a si mesmo, não conhecia os fundamentos da salvação, porque uma coisa é entender da Bíblia, outra coisa é praticar a Bíblia. A lei, na realidade, ela era como uma radiologia que mostra as feridas, a doença, o pecado, o erro, mas não tinha força de removê-lo. O papel da lei era mostrar o pecado e nos tornar, e nos pegar pela mão e nos levar ao Salvador Jesus Cristo. Um certo teólogo chamado Timothy Keller diz que Jesus mostra ao homem a justiça perfeita que a lei exige para que assim ele entendesse sua incapacidade de cumpri-la. A lei não era para salvar ninguém, não. A lei estava lá justamente para mostrar que ninguém era capaz de cumprir a lei.
A realidade é que vemos que se esse doutor queria saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna, na realidade ele estava fugindo da graça para o caminho das obras. Então deveria ser perfeito, pela obediência plena à lei, seria o caminho. Jesus vai contar agora a parábola do bom samaritano. Jesus usa algumas fontes interessantes, falando da estrada, porque essa estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada, era como se fosse um despenhadeiro no perigoso deserto rochoso da Judéia. Um lugar de montes, vales, cavernas. Era conhecido na época como Caminho Sangrento. Era uma região mal afamada por causa da sua insegurança. Na realidade, Jerusalém está situada a 800 metros de altura a nível do mar. Uma cidade alta. Por isso que a Bíblia diz, e descendo de Jerusalém para Jericó. Porque Jericó, ao contrário de Jerusalém, ficava nas proximidades do Mar Morto. E a cidade mais baixa do mundo é Jericó. Diferente de Jerusalém, Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar. É uma cidade completamente diferente de Jerusalém, que está nas alturas do nível do mar. E viajar sozinho pelaquela estrada era um caminho ao desastre. A filosofia dos salteadores naquela época era: o que é meu, mas o que é seu tem que ser meu. São assim muitas vezes que os salteadores trabalham, pensam. E a Bíblia diz que Jesus mostra que passou o sacerdote, talvez com medo de se tornar cerimonialmente impuro, passou de largo. Talvez com temor de ser atacado também, ele passa de largo. Depois passou um levita e também passa de largo. A realidade é que eles não deixaram somente de ajudar, mas foram para o outro lado da estrada, abandonando este homem no seu sofrimento e na sua necessidade. Era uma filosofia já um pouco diferente. Eles pensavam: o que é meu, mas o que é seu, cada um por si e Deus por todos. Eram os religiosos da época. Jesus mostra que aqueles a quem se consideravam justos, que eram os levitas, os sacerdotes, eram culpados, e aqueles que eram considerados como indignos, como os samaritanos, é esse justamente que vai ajudar aquele homem ali. E a Bíblia diz que aquele homem aplica o óleo, o vinho, tira daquele perigo, tira daquela estrada, tira aquele homem e leva ele para uma hospedaria, paga todo o tratamento. E a sua filosofia é uma filosofia diferente. Ele diz: o que é seu, mas o que é meu também pode ser seu, para a glória do Senhor Jesus. Um homem chamado Warren Wiersbe diz que para os ladrões o judeu era apenas uma vítima que devia ser explorada. Já para o sacerdote e para o levita era um incômodo que esse homem podia ser evitado. Mas para o bom samaritano, aleluias, era alguém que necessitava de amor e de ajuda. Veja que existia 3 pensamentos diferentes daquele homem que estava ali. Qualquer pessoa que se encontre, meu amigo, na necessidade, muitas vezes mesmo sendo inimigo, é o nosso próximo. Os salteadores feriram este homem mediante a violência. Já o sacerdote e o levita ferem este homem por negligência. Poderiam ter ajudado, poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram nada.
A oportunidade, na realidade, que não é aproveitada para se fazer o bem, torna-se o mal. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, negligência para com o próximo, para com a vida alheia. O preconceito, esse doutor não usa o nome do samaritano, mas diz, aleluias a Jesus, aleluias, que o que usou de misericórdia para com ele, aleluias, era o próximo dele. Aleluia, esse doutor da lei compreendeu, deu uma resposta correta a Jesus, mas se engasgou com a palavra samaritano e se recusou a pronunciar que o samaritano tinha ajudado o próximo. Mas disse, aquele que usou de misericórdia. Somos muitas vezes dificultosos em elogiar as pessoas. Somos aptos para criticar. Devemos ajudar aos demais, ainda que eles tenham culpa que lhes sucedeu. Afinal de contas, essa uma estrada perigosa, não devia se andar por ali. Mas nem por causa disso devia se negar a ajuda àquele homem. Qualquer pessoa de qualquer nação que está em necessidade é o nosso próximo. A ajuda ao próximo deve ser uma prática. Portanto, o que Jesus disse àquele homem, diz também a nós. Vai e faça o mesmo. Vai e ajuda ao próximo. Vai e ajuda aquele que está na estrada caído. Ele precisa de ajuda. Aquele que está ferido. Aplica vinho, aplica azeite. Leva para uma hospedaria, leva para um lugar seguro. Que possamos estarmos prontos a ajudar os que estão em necessidades, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O doutor da lei, na realidade, procurou Jesus para debater. Ele não estava querendo informações, ele estava querendo debater com Jesus. Estava preocupado com ninguém, ele estava querendo filosofar com Jesus. Era um homem que conhecia tudo da lei, não precisava perguntar nada a Jesus, mas conhecia pouco de prática. E Jesus pega ele e diz, faça isso, vá, faça isso aqui, dessa parábola que eu contei. Interessante que a autojustificação é uma defesa da consciência culpada. Se você vê uma pessoa muito se autojustificando, pode acreditar que ela tem uma consciência culpada. Jesus nunca precisou se autojustificar, não. Ele sabia quem era. Perguntavam a eles direto, é você que é o Filho de Deus? E vocês dizem. Satanás olhou para Jesus e disse, você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem. Jesus nunca procurou se auto-justificar. Por quê? Porque a auto-justificação é uma defesa de uma consciência culpada. Você já viu o Sol, por acaso, alguma vez perguntar a algumas das galáxias, alguns dos planetas, se ele deveria brilhar? Não, porque é da sua natureza brilhar. Quem possui um espírito de perdão, por exemplo, jamais vai perguntar a alguém, quantas vezes, Senhor, que eu devo perdoar? Não. A quem eu vou ser gentil? Não. Isso está na nossa consciência, isso está no nosso coração. Fazer o bem, ajudar o próximo. O homem estava meio morto. A surra foi grande. Estava muito mal, precisando de ajuda. E é triste ver o sacerdote passando, vendo aquilo, e passando de largo, com medo de outro ataque, talvez. Talvez ele pensasse, é melhor continuar antes que esses homens também me peguem por aqui.
Já o levita que vinha atrás disse, não, se o sacerdote não ajeitou, afinal de contas o sacerdote é o meu superior, se ele não ajudou, quem sou eu para ajudar? Não, vou me atrasar para o culto, vou me atrasar da igreja. Não, tenho que chegar logo lá. Preocupado também com a religiosidade. Quem sabe esse levita não pensou que ajudar esse homem em tais circunstâncias seria uma afronta ao seu superior, o sacerdote. Se o sacerdote não ajudou, por que eu vou ajudar? Se fulano que tem mais condição não ajuda, por que eu tenho que ajudar? É assim o nosso pensamento egoísta muitas vezes. Aí chega um bom samaritano, um homem cheio de compaixão, que corria o mesmo perigo de ser salteado também, de ser saqueado. Mas ele não estava preocupado com a sua nacionalidade, com o seu merecimento, com a sua religiosidade, não. Era uma pessoa, era um ser humano que estava ali precisando de ajuda. Poderia ter dito, se o levita não ajudou, se o sacerdote não ajudou, quem sou eu para ajudar? Poderia ter ido embora. Mas ele não fez isso. Muito pelo contrário. O samaritano não perguntou, não parou para ficar fazendo indagações racionais acerca de si mesmo. Será que realmente esse homem é o meu próximo? Mas se ele for de outro país, será que ele é um estrangeiro? Não, era uma pessoa, era um ser humano que precisava de ajuda. O amor, meu amigo, não precisa de instruções escritas para saber como, quando e quem amar, não. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é os maiores mandamentos bíblicos hoje em dia. Qualquer pessoa necessitada se torna o meu próximo, o meu vizinho. Na vida desses homens existia um grande abismo entre o saber e o fazer, entre o conhecer e o praticar, entre o dever do amor. O melhor método para se aprender verdades espirituais é agir à altura delas. E aqui eu vou concluir a minha mensagem. Vivemos em um mundo onde há salteadores nos caminhos, prontos para tirar da juventude o seu amor pelo lar, o seu amor pela natureza. Estão aí os salteadores querendo tirar, aleluias, a pureza pelos ideais da nobreza, pela fé. Aleluia, quantos salteadores não estão no caminho para tirar do jovem a palavra do coração. Sabe, é o jovem que se acerca de orientações de pessoas maduras e experientes. Estão aí os salteadores querendo saltear a virgindade de muitos, querendo saltear a nossa consciência do que é certo e do que é errado, de que não existe verdade absoluta, que é Deus, que é Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Os assaltantes estão nos caminhos, aleluia, espreitando a vida do cristão, querendo lhe roubar a vida de oração, uma vida de consagração, de consciência dedicada. O diabo e o mundo são os ladrões que estão desejosos por furtar-nos, meu amigo, a certeza da nossa vida com Cristo, dizendo que não existe mais vida eterna, dizendo que Jesus não vai voltar mais. Então as pessoas estão se integrando aos deleites desses últimos dias. Esses são os ladrões, são os salteadores que estão no meio do caminho, deixando as pessoas meio que mortas. Mas o bom samaritano está vindo aí para aplicar vinho, para aplicar azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo, vinho é símbolo da alegria. O bom samaritano está aí trazendo alegria, trazendo o Espírito Santo sobre a sua vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não façamos que nesse levita, que nesse sacerdote que passou de largo,
não. Eles passaram de largo, elas praticando o pecado da negligência, deixando de fazer o que era para ser feito. Que possamos ser que nesse bom samaritano, ajudar o próximo, não se importando com o que os outros vão pensar ou dizer acerca de nós, não. Aleluia, um cristianismo prático, meu amigo. Há muitos bons samaritanos hoje em dia sim também, que se esquece do vinho, do óleo, do dinheiro, da vítima, da hospedaria. São bons samaritanos que são cheios de amor, aleluia, para com o próximo na condição, desde que esse tenha boa saúde, desde que esse tenha uma boa conta bancária. Mas são bons samaritanos que estão perdendo o amor, meu amigo. Aleluia, quando se perde a saúde, o dinheiro, as pessoas não querem ficar de pessoas problemáticas, de pessoas doentes, não, estão fugindo, que nem o sacerdote, que nem o levita, pessoas que estão se esquivando quando suspeitam que alguma pessoa possa estar precisando de ajuda. Damos desculpas todos os dias para não ajudar o próximo. Fulano que tem que ajudar, o prefeito que tem que ajudar, quem sabe parafraseando aqui aquele sacerdote, o levita, dizendo: vem aí uma ambulância, é dever do prefeito, é dever do governador do estado, as mandar uma ambulância para socorrer este homem, levar para o hospital. Isso é dever do município, é dever dos prefeitos, é dever das autoridades legislativas. Não, meu amigo, aleluia, nosso dever como igreja é ajudar o próximo para a glória do Senhor Jesus. Serviço, sacrifício, devemos seguir o exemplo do bom samaritano. Exige sacrifício, sim. Os altos ideais exigem esforço para a glória do Senhor Jesus Cristo. Conta-se que uma certa vez, aleluia, 2 indianos, um cristão e outro hindu, comentavam a triste situação dos proscritos, a vergonha da injustiça. O hindu, muito educado, falava eloquentemente acerca de uma nova era política em que os proscritos seriam tratados como irmãos, mas ao avançar encontraram um operário semi-morto, ferido, deitado ao lado da estrada. Então disse o cristão: se não socorremos este homem, levando para a cidade, esse homem não vai sobreviver. Então o hindu olhou para aquele cristão e protestou, dizendo: não podemos carregar um miserável desse, ele está sujo. Então o cristão voltou a indagar com aquele hindu, dizendo: então levantou o proscrito, cambaleante, foi levando para a cidade, enquanto o hindu seguiu seu caminho, amaldiçoando aquele gesto, meu amigo. Aleluia, a parábola do bom samaritano nos permite vislumbrar o quadro da nossa redenção. A estrada de Jericó representa a estrada da vida, esse mundo difícil, que não é nenhum oásis aqui, onde as pessoas, a tecnologia cada vez mais avançada, quer dizer que isso aqui é um paraíso. Não, a Bíblia diz que a terra que agora existe foi feita para fogo, lá em 2 Pedro 3,10, tudo que existe aqui vai passar. O primeiro mundo Deus acabou com água, Deus agora vai acabar o mundo com fogo. A estrada está cheia de salteadores, aleluias, os salteadores, as forças que levam a alma à perdição. Quantos salteadores o diabo, o mundo, pessoas ímpias que querem levar as pessoas para o caminho mau, saltear o que Deus colocou no meu coração, no nosso coração. Quem é o viajante? Viajante é o homem sem Cristo, muitas vezes, aleluia, deriva dos salteadores. Quem é o bom samaritano? É o próprio Jesus Cristo. E quem é a hospedaria, meu amigo? A hospedaria tem que ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, que possamos levar hóspedes feridos, pessoas atribuladas, para ouvir uma palavra na hospedaria, na igreja, trazer uma palavra de alegria,
trazer uma palavra cheia do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A igreja nesses últimos dias está fugindo de pessoas problemáticas, só quer pessoas muitas vezes que têm um poder aquisitivo, pessoas que têm um dízimo gordo, uma oferta. Ei, Jesus é o bom samaritano, e a hospedaria que a igreja de Cristo tem que procurar pelos feridos. Aleluia, senão o que é que vai acontecer? A Bíblia diz: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, aleluia, estive nu, aleluia, você não me vestiu, estive preso e não fosse me visitar. Então naquele grande dia vão perguntar, Mateus 25, aleluia, então naquele grande dia vão me perguntar: mas Senhor, quando foi que nós tivemos o Senhor nu, vemos o Senhor com sede, com fome, o Senhor preso? Vocês, quando deixarem de fazer isso ao ser humano, vão estar deixando de fazer a mim. Quando vê um próximo com sede, dê de beber. Quando vê um próximo com fome, dê de comer. Quando vê um próximo precisando, aleluia, de alimentação, ajuda, dá roupa. João Batista dizia: aquele que tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, meu amigo, ajuda o próximo. Somos seres humanos na mesma embarcação. Essa terra é como um grande navio e nós somos os tripulantes aqui para ajudarmos uns aos outros a remar, aleluia, e não deixar esse navio afundar. Mas estamos vivendo tempos difíceis de egoísmo, de avareza, pessoas que só pensam em si mesmo, já ninguém pensa mais no próximo, que os outros se tornem para lá. Como eu falei aqui, é cada um por si, Deus por todos. Ei, vamos parar com isso. Jesus está voltando, o bom samaritano está vindo aí, trazendo vinho, trazendo alegria, trazendo o Espírito Santo. É os últimos dias, vamos nos firmar cada dia, cada hora, cada instante, para a glória do Senhor Jesus. Se você gostou, se inscreve no canal aí, teu nome aí embaixo, se inscrevesse e compartilha essa mensagem com outras pessoas, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.